Milei e as suas medidas econômicas fazem com que a inflação da Argentina aumente significativamente. Em um país que já convive com uma inflação anual de 3 dígitos, é bastante complicado essas medidas. Quando confrontado, tanto ele quanto o seu ministro da Economia, Caputo, garantiram que sim, o plano econômico da Argentina visa a inflação. Como assim, hein? Qual o objetivo dos argentinos? Notícias importantes também, pessoal, relacionadas. A paralisação de transportadoras super importantes em nível global de passar pelo estreito de Bab al-Mandeb, com os Houthis realizando novos ataques e uma confusão, para não falar guerra, generalizada cada vez mais próxima do Oriente Médio. Estados Unidos, pessoal, liga para o Brasil, agradecendo a mediação brasileira na questão de Venezuela e Guiana acerca de Essequibo, porque isso poderia trazer mais complicações políticas e geopolíticas para os Estados Unidos. Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, afirma que o Brasil foi sensacional como mediador do conflito. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho sobre talvez o pior erro de Israel. Se não o pior no sentido humanitário da questão, mas no sentido político. A gente teve 3 reféns israelenses sendo mortos pelo exército israelense, e isso pode trazer consequências assim inimagináveis para o governo do Benjamin Netanyahu. Os protestos em Israel já começaram e podem culminar com uma não finalização das ações de Israel na faixa de Gaza. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira apoiar, pessoal, o projeto no meu canal financeiramente, vou deixar a pedido de vocês também, tá? Link na descrição, pessoal, chave Pix. Se não, só seu like e engajamento, pessoal, sensacional. Já fico muito feliz de falar diariamente com geopolítica aqui com vocês. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, que hoje o assunto tá bem impactante, bem importante, né? A gente teve, pessoal, algumas medidas econômicas do Milei. Eu até analisei, né, o que a mídia tá colocando como o plano motosserra do Milei, porque o Milei, durante a sua campanha eleitoral, usava uma motosserra para combater a política argentina, as castas argentinas, né, a casta política argentina que ele falava. E essas medidas econômicas basicamente pregam uma redução do Estado, a extinção de ministérios, o fim, né, do financiamento a mídias, por exemplo, fazer propagandas na Argentina, tudo tal, e talvez a mais polêmica de todas as medidas. Na verdade, 2, né? A desvalorização do peso, isso visando o aumento da competitividade dos produtos argentinos, para aumentar a exportação de produtos da Argentina, trazer dólares e tentar reduzir o déficit primário ali dos argentinos, vamos entender exatamente como isso se consolida, e também o fim da política de subsídios. Ou seja, como a Argentina está numa situação onde você tem, galera, grande parcela da população numa situação de pobreza, de miséria, os argentinos, o governo da Argentina, ele subsidia, ele paga uma parte do transporte público, da energia, da saúde, da educação, para tornar esses produtos mais baratos e mais acessíveis para a população. Só que, claro, trazendo déficits públicos para a Argentina. O Milei, então, pessoal, anunciou que ele ia cortar essas políticas de subsídios. Galera, convenhamos, vai? Não precisa ser um grande gênio da economia. Você corta um pedaço do pagamento que o Estado está dando para que serviços sejam utilizados pelos argentinos. Isso quer dizer que a população argentina vai ter que pagar por todo o serviço utilizado. E serviços básicos, como eletricidade, saúde, educação, etc. É óbvio que vai aumentar o preço das coisas, o peso argentino vai perder valor, consequentemente a gente vai ter uma política inflacionária. Para vocês terem uma noção, para o mês de dezembro, estava prevista uma inflação mensal de 20%. A efeito de comparação, o Brasil fechou com uma inflação anual de quase 5%, vai? Isso quer dizer, galera, que se a gente for comparar o que a Argentina tem de desvalorização da sua moeda em um mês, é 4 ou 5 vezes maior do que a desvalorização que o Brasil sente ao longo de um ano. Isso porque, galera, você vive no Brasil, possivelmente, né? A grande maioria, pelo menos, que me assiste aqui. Aliás, quem não vive, pessoal, tamo junto, hein? Prazer aqui por acompanhar o canal. E você percebe que, sim, a gente tá sofrendo aí com o aumento do preço dos produtos, com a redução do nosso poder de compra. Imagina que no caso dos argentinos, é 5 vezes pior o que eles têm em um mês do que a gente tem em um ano. É uma situação drástica. Com as medidas do Milei, agora a ideia é que vá para 30% essa inflação. E segundo o próprio Milei, tá? E o Caputo, que é o ministro da Economia agora do Milei. Eles garantiram que essas medidas econômicas vão sim trazer um processo inflacionário. O grande medo da Argentina é que isso escalone para uma hiperinflação.
Hiperinflação, no sentido literário da coisa, a gente considera quando uma inflação supera os 50% por mês. A Argentina ainda está um pouco longe disso, claro, mas convenhamos que pode chegar no futuro próximo. Professor, mas como assim? Pô, se a gente tem então um governo, né, que anunciou que ia querer combater a inflação, melhorar a economia da Argentina, como que os caras adotam políticas públicas que visam combater a inflação e acabam aumentando a inflação? O Milei deixou bem claro na sua proposta ali, principalmente no seu discurso. A Argentina é um país que está na UTI, é um paciente em estado terminal. A gente vai ter que tomar remédios amargos, necessários, doloridos, mas que, segundo ele e a sua política econômica, serão eficientes para combater não uma questão conjuntural, mas sim uma questão estrutural da economia da Argentina. O próprio ministro da Economia ele garantiu, pessoal, que a Argentina, dos seus 123 anos de história, conviveu com 113 anos de déficits públicos. E que, claro, quando você corta os subsídios, vai aumentar o preço dos produtos. O caso dos combustíveis, por exemplo, o fim da política de subsídios já trouxe, pessoal, de 30% a 40% de aumento do preço dos combustíveis na Argentina. Só que imagina, né? Combustível quer dizer que o frete fica mais caro. Quer dizer que a produção de energia fica mais cara. Isso quer dizer que tudo vai aumentar 30% a 40% de preço. Só que, segundo a Argentina, essa é uma medida estrutural para equilibrar as contas públicas, reduzir o déficit público e aí sim trazer mais estabilidade para o peso, atrair mais dólares para a economia, melhorar a bolsa argentina para daqui, segundo Milei, tá? De 18 a 24 meses, a população argentina começar a perceber as benesses, do plano econômico. Professor, e vai dar certo? Temos que aguardar para ver, né? Talvez, assim, a gente saiba que talvez a sua política não consiga durar muito, por quê? A gente tá falando, pessoal, de pessoas que estão no estado de miserabilidade, já com os subsídios do Estado argentino. Se tirar 30%, 40% e aumentar isso para a população mais pobre, que já está numa situação de miséria, será que ele aguenta o tranco? Eu posso dar exemplos aqui, né? O Maurício Macri, que era o ex-presidente da Argentina, que inclusive agora é o aliado do Milei, fez políticas ali relativamente semelhantes. Galera, quando aumentou a pressão pública, porque grande parte da população estava aumentando o seu nível de miséria, ele voltou com política de congelamento de preços, subsídios econômicos e tal, e manteve, né, a situação de déficit público da Argentina. Então eu diria que, mais que tudo, ele vai ter que convencer muito a população que esse remédio amargo, duríssimo, principalmente para a população mais pobre, é necessário para uma futura benesse da Argentina. E aí, galera, você confia no plano do Milei? É fato, tá? Que os déficits públicos consecutivos fazem com que a Argentina não tenha muita saída, vamos colocar. Plano do Milei, pessoal. Você concorda? Sim ou não? Deixa nos comentários. Quero saber se você confia aí que a Argentina vai ter sucesso nos próximos 4 anos. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, a gente até discutiu aqui nos vídeos anteriores, que os Houthis, que são aquele grupo xiita, rebelde, lá do Iêmen, fortemente influenciado pelos iranianos, vem fazendo ataques consecutivos. Hoje, inclusive ataques a embarcações francesas, embarcações norueguesas, embarcações dinamarquesas, ontem foi da Bulgária, né, se eu não me engano, tá? Tudo ali no Estreito de Bab al-Mandeb, que fica entre o Golfo de Aden e o Mar Vermelho, lembrando que é uma região extremamente movimentada, mais ou menos ali, pessoal, 12% das embarcações do mundo por ali passam, circulação de petróleo quase 10% também por aquela região, e já que você tem ataques, uma instabilidade, ainda tem a Somália, que é um país que pertence ao chifre africano, que tem uma forte atuação dos piratas, e os piratas, percebendo a instabilidade, a insegurança, também voltaram a realizar ataques com mais frequência. Ou seja, é uma região que está bastante pressionada. A gente teve, pessoal, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha pressionando os Estados Unidos para combater os Houthis, Israel pressionando os Estados Unidos para combater os Houthis, e os Houthis hoje lançaram mais 14 mísseis contra embarcações comerciais ali posicionadas. Os Estados Unidos conseguiu detectar e impedir, né, esses mísseis aí de chegarem aos seus objetivos, que são embarcações comerciais supostamente direcionadas para Israel, mas é fato, pessoal, que a gente já teve, por exemplo, o cancelamento da Maersk, que é uma empresa dinamarquesa, de fazer a comercialização por aquele estreito. A gente teve a empresa alemã Hapag-Lloyd AG também anunciando que não fará mais navegações pelo Estreito de Bab al-Mandeb. Por quê? O grande objetivo dos Houthis é desestabilizar a região, principalmente com financiamento iraniano, que é o mais interessado que essa desestabilização aconteça. Caso os norte-americanos, os Estados Unidos, ataquem os Houthis, isso pode motivar uma aliança islâmica e fazer com que países que ainda mantêm boas negociações com os Estados Unidos,
como Jordânia, Egito, Arábia Saudita, entre outros, se voltem contra os Estados Unidos, tá? Então, por isso que o Biden, ele tá meio que na corda bamba ali, né? Se ele ataca os Houthis, isso pode voltar contra ele internamente nos Estados Unidos. Tem uma população islâmica ali, ó, que vota bastante nos democratas, mas está insatisfeita com a retórica muito agressiva, vamos colocar assim, de Israel. E também os países árabes, galera, que também tem grande apoio aí, alguns, né, apoiam aí os Estados Unidos, e com esse ataque dos Houthis pode passar a não apoiar mais. Só que se ele não responder os Houthis, vai gerar uma instabilidade, vai gerar inflação, vai aumentar a pressão, e Israel pode atacar os Houthis ali na região. E aí sim, a instabilidade vai estar tomada. É uma região altamente perigosa. A gente teve também, pessoal, os Estados Unidos ligando, uma ligação oficial aí de Antony Blinken, agradecendo a mediação brasileira no conflito entre Venezuela e Guiana. Eu já falei para vocês, os Estados Unidos, ele estava muito preocupado que algum tipo de ação militar da Venezuela acontecesse na Guiana. Por quê? Não porque os Estados Unidos não têm interesse em intervir na região. Tem bastante. Inclusive, com a Guiana, Irfan Ali falando da possibilidade de colocar uma base militar americana no território, os olhinhos americanos brilharam ali, né? Pô, uma região amazônica. Mas a questão é que a gente já tem conflito no Mar da China Meridional, a guerra Rússia-Ucrânia que continua acontecendo, o conflito em Israel, os ataques dos Houthis, cara, mais um ataque da Venezuela contra a Guiana, caso os Estados Unidos não fizessem nada, pô, isso significaria uma fraqueza do Biden, no sentido geopolítico da coisa. Então, os Estados Unidos pediu para o Brasil, por favor, medir a situação em Essequibo, porque você tem um bom trânsito, tanto com o Nicolás Maduro, quanto também com o Irfan Ali. O Celso Amorim, o assessor especial das relações exteriores, foi fazer a mediação e ele falou que só a possibilidade de uma nova reunião entre os dois países já seria considerada uma vitória pelo Brasil e pela mídia internacional. Só que o Brasil conseguiu muito mais do que isso. A gente conseguiu, além da possibilidade da convocação de uma nova reunião, ainda alguns acordos como a não provocação, como o respeito às leis internacionais e principalmente um pacto de não agressão. Nem Guiana, nem Venezuela usará de vias militares para a resolução do conflito. Ou seja, mais uma reunião será marcada dentro de 3 meses, no máximo, sem usar as vias militares. Os Estados Unidos agradeceu o Brasil, porque seria mais uma complicação geopolítica para o governo Biden. E para finalizar, pessoal, eu diria para vocês que Israel cometeu um dos seus piores erros. Talvez não no sentido humanitário da questão, né? A gente já tá falando aí de dezenas de milhares de mortes de palestinos, de civis palestinos, tá? Na ação na faixa de Gaza. Mas eu diria que no sentido geopolítico e político da coisa. Por quê? Israel, em uma das suas ações militares na cidade de Gaza, estava ali fazendo uma invasão, né? Enfim, no território, quando de repente 3 pessoas, inclusive hasteando uma bandeira branca, apareceram em frente aos militares israelenses. Os militares israelenses confundiram essas pessoas com membros do Hamas e mataram essas pessoas. Depois de investigações, de novo, pessoal, está acontecendo ainda, tá? Se tiver mais atualizações ou algum tipo de mudança nas investigações preliminares, eu prometo que eu trago para vocês, tá? Mas pelas investigações preliminares, todos eles foram mortos ali, né, pelo exército israelense e eram reféns. Reféns que tinham conseguido fugir das mãos do Hamas, mas foram aniquilados pelo exército israelense. E por que eu falo que isso é um dos piores erros? Hoje, a gente já tem, tá? Primeiro, pessoal, a população israelense, mais de 86% colocando que o Benjamin Netanyahu é o culpado ou um dos culpados pelo que aconteceu em Israel. Claro que o Hamas também, né? Mas assim, um corresponsável pelas atitudes do Benjamin Netanyahu. A população israelense não confia no governo Netanyahu e há uma pressão muito grande para que Israel faça invasão ou faça ataques militares com um pouco mais de cuidado, não só dentro de Israel, mas da mídia internacional, da comunidade internacional, com os americanos implorando para que Israel faça isso, porque a morte de civis está muito alta. E também por parte da população israelense, porque existem reféns que têm familiares em Israel. Cara, de novo, né? Vendo de longe, às vezes fica difícil, a gente tenta se colocar na situação. Imagina que, sei lá, tem um país aí que tá errado, né? Pô, o Hamas tá falando que tá certo, né? Mas o Hamas, ele tá errado, e aí ele vai lá e sequestra, sei lá, brasileiros. E o Hamas tá, sei lá, na Bolívia, né? Chutei aqui, qualquer coisa, tá? Aí o Brasil, não, beleza, a gente tem que fazer uma ação militar pra fazer o resgate desses reféns. E aí, os reféns, eles estão sob domínio do Hamas na Bolívia. Cara, dane-se, a gente vai lá, invade, atira e tal. Pô, e se o refém for seu pai?
for seu irmão, for seu filho, entende? Você aceitaria que o exército brasileiro invadisse, atacasse de qualquer jeito, podendo inclusive matar os reféns que são seus familiares? É isso que parte da população israelense está sentindo, e isso que trouxe à tona a morte desses 3 israelenses. Então, se já há uma pressão da comunidade internacional para que Israel faça uma ofensiva mais cuidadosa, vamos colocar assim, a pressão interna aumentou ainda mais. A gente tem constantes protestos acontecendo nesse momento em Tel Aviv, em Jerusalém, contra a opressão do exército israelense. A gente já teve palavras do Benjamin Netanyahu, que eles perceberam que sim foi um erro, mas que eles aprenderam com o erro e que a ofensiva não vai reduzir a sua intensidade enquanto o Hamas não for aniquilado. Mas percebam que a pressão em cima do Benjamin Netanyahu vai aumentar bastante. Essas coisas elas são muito sintomáticas, né? Poxa, matar israelenses pelo exército israelense por um erro, cara, isso pode aumentar bastante e até mesmo, né, culminar, talvez, com uma pressão tão grande que não dê para Israel continuar com a sua ofensiva de maneira tão abrupta. O que você pensa, pessoal? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.